Muito bom dia! Vamos fazer uma live mais do que especial hoje. Vamos falar sobre os conceitos sistêmicos, conceitos de Bert Hellinger. E hoje a gente vai ter a oportunidade de estar novamente, toda segunda-feira, a gente vem fazendo algumas lives aqui, especiais, junto ao Instituto IOD. Hoje vai estar o Rafael Nascimento comigo. Uma vez participa a Juliana do Nascimento, outra vez participa o Rafael do Nascimento, e hoje a gente vai fazer uma live sobre o tema honrando os antepassados para progredir e explorar a importância de reconhecer toda essa parte, né? Toda essa história familiar, honrar os antepassados e como essa prática pode liberar o caminho para o crescimento e prosperidade. Vamos utilizar conceitos sistêmicos. Toda segunda-feira a gente vem fazendo isso e é algo muito bom. Tenho certeza que vai ajudar vocês muito além da adubação, além do planejamento individual da propriedade. Comecei a trabalhar com esses conhecimentos a partir de 2022, exatamente. Então, de 2022 para cá, tive acesso a esse conhecimento e hoje a gente vem trazendo isso cada vez mais abertamente aí a todos os produtores e aqui no canal. Então é uma forma da gente cada vez trabalhar um pouquinho mais. Bom dia, Luciano, bom dia, Luiz Carlos, bom dia, Santos, bom dia, Rodolfo, bom dia, Verônica, bom dia, Lauri, bom dia, Luiz Josiane, grande Adélio, bom dia, Dislau. E depois vocês podem encaminhar essa live aqui para outras pessoas. Deixa eu ver, o Rafael já está aqui. Deixa eu convidar aqui, Rafael. Convidar. Alô, e aí, Bom dia, Rafael? tudo bem? Muito bom dia. Tudo certo? Sabe que ontem eu quase pedi para cancelar essa live. Rapaz, fui pro hospital ontem, Sério? garganta inflamada, sinusite, tu mandou mensagem, eu falei, não, mas eu vou acordar bom. Eu vou acordar 100%. E Perce- aí começou a melhorar, tô eu 100% agora. Viu só? Fez uma programação e bora. Fez Bora lá, então. uma ação mental e vamos embora. Exato. Pessoal, por que muita gente tem lá live com o Furquinho? E muita gente vem pro Doutor Pastagem para aprender adubação e a gente trabalha muito mais que adubação com vocês. Eu sou aquela pessoa que eu aprendo e eu trago, né? Eu preciso repassar esse conhecimento. E hoje vai ser uma live super especial, né? Honrando os antepassados aí para progredir. Como que a gente pode tirar o melhor proveito disso, Rafael? Rafael travou lá. Oi, Rafael. Opa, acho que agora voltou. Voltou. Mas eu tava ali ouvindo aqui. Eu sempre digo assim, né? Que imagine que a gente tem um negócio, né, um comércio, né? No caso aí tem agricultura. E a gente tem os nossos ancestrais, os nossos antepassados, né, divulgando isso. Imagina o dia da inauguração lá, todos eles juntos lá, divulgando isso, entregando panfleto, ajudando lá a organizar as coisas. Então, fazendo uma força-tarefa ali para que o teu negócio dê certo, né? Então, eu digo assim que se alinhar com os ancestrais, os antepassados,
É mais ou menos isso, né? Que a gente tenha toda a família, né, apoiando o nosso negócio. E, e o que a gente percebe, né, principalmente se tratando de agricultura, são aqui a gente usa algumas palavras fortes na linha sistêmica, né? Mas essa palavra casa bem, né? Que é que as bênçãos dos nossos ancestrais ou as maldições dos nossos ancestrais, né? Então, e às vezes eu pergunto, né? Será que a tua propriedade, né? Ela tá com bênçãos ou ela tá com maldições, né? Ela, todo mundo da sua família, né? Vivos e não vivos, torcem para a sua propriedade, você evoluir, você produzir mais, ou ficam, ficam esperando dar errado, né? Para dizer, viu só, né? Viu só como deu errado. E então, dentro desse movimento, né, quando a gente olha assim, né, de se honrar os ancestrais, honrar quem veio antes, né, e também entender como que foi feito, né, como que as coisas chegaram até nós, né? Eu digo que é o caminho do dinheiro, o caminho da terra, o caminho da nossa prosperidade, né? Ela tem um caminho, né? Ela não começa somente na gente, né? Somente em um ser, né? Então, ele pode ampliar, pode alavancar muito através de uma pessoa, de um ser, né? Mas ela sempre inicia de algum lugar, de algum ponto, né? E é mais ou menos isso que nós temos que entender, né? E eu acho que a pergunta de hoje é a sua propriedade, né? Ela tem a bênção dos seus ancestrais, tem a bênção dos seus irmãos, tem a bênção dos seus pais, tem a bênção dos seus tios, dos seus avós, ou não, né? Ou não. Ontem, ontem eu compartilhei um vídeo com a Juliana que mostrava várias gerações, né? Somos fruto de quem veio antes, né? E aí mostrava pai, o pai dos pais, e lá, voltou, não lembro até que geração, tinha mil e poucas pessoas. Aí eu fui ler o primeiro comentário. Aí o primeiro comentário, aí eu falei, Deus tem a pena dessa alma. Ela falava, esse tanto de gente, para nenhum deixar nada de herança e eu ter que começar a minha vida do puro zero. Eu falei, caramba, foi, imagina a quantidade de dor que essa pessoa não vai ter, né? É, e, e talvez também a espera, né? Talvez também a espera, ou talvez também se sentindo injustiçada, né? De alguma maneira, né? Aí é a cobrança, né? Ela entrou num outro lugar que é cobrar dos pais, né? Cobrar dos pais, cobrar dos avós, cobrar de alguém o que a gente não tem hoje, né? Então, essa é uma pessoa que provavelmente está presa em dívidas, né? Então, quando a gente cobra de pais, cobramos demais, seja, e eu sempre digo que não é dinheiro, né? Essa pessoa ela não está cobrando dinheiro em si, ela está cobrando talvez amor, carinho, né? Ou talvez esteja cobrando pela mãe ou cobrando pelo pai, né? Às vezes ela está falando, né? Pelo pai, pela mãe, daí o avô ou a avó não deram o devido reconhecimento ou para o pai ou para a mãe e essa pessoa está compartilhando, né? Isso que tu falou, a dor dela, né? Porque realmente quando nós entramos nesse lugar, um dos primeiros movimentos, né, na vida e que toda manhã, né, eu toda manhã faço um movimento de gratidão, né? Eu acredito faz mais ou menos uns 8 anos assim que toda manhã eu faço um movimento de gratidão. Por que que é importante fazer isso, né? Porque quando nós vamos para um movimento de gratidão, né, diária, seja de agradecer as pequenas coisas que a gente tem, porque muitas vezes a gente fica reclamando, né? Fica esperando coisas melhores, fica buscando coisas melhores e tá tudo bem, né? De buscar, né? Mas quando a gente fica reclamando de não ter, a gente faz duas coisas, né? Primeiro, a gente reclamar, né? A palavra ela é dividida, né? Reclame, né? Eu clamo duas vezes, né? Então, quando o universo ele não faz juízo de valor, né? Quando a gente aclama
algo e ainda mais 2 vezes, ele vai te mandar aquilo, né? Então, se você reclama da sua vida, o universo vai te mandar mais disso. Quando a gente é grato, né, pelos nossos ancestrais, pelo que a gente tem, pode perceber. Ah, eu tenho um martelo. Beleza, tu tem um martelo, tu não agradece pelo martelo lá, né? Tu vai, usa, trabalha, ou tá lá o martelo sem usar, sei lá, faz 20 dias que nunca mais usou o martelo. Mas se alguém ir lá e te roubar o martelo, tu vai reclamar. Tu vai dizer, roubaram meu martelo. Né? Então, por que a gente diz, por que a gente não agradece enquanto tem, né? Então, é importante se agradecer. E esse ponto da gente agradecer, ele nos dá força, né? Nos dá força para seguir e nos dá tranquilidade para seguir. Então, um movimento bem importante é essa gratidão à vida, né? A vida ou como foi a nossa história. Eu sei que é muito mais fácil a gente agradecer a um mês bom, é muito mais fácil agradecer a um sei lá, um filho quando está se esperando, né, engravidar e ter um filho. Eu sei que é muito mais fácil a gente agradecer quando alguma coisa boa nos abençoa. No entanto, nós também temos que agradecer as dificuldades, os desafios. Porque ali se encontra, né, uma grande mensagem, ali se encontra uma grande informação, ali se encontra uma grande lição e uma oportunidade de aprendizado para a gente. E então o agradecer, a gratidão é algo realmente importante. Então nada melhor do que começar agradecendo, né, a nossa oportunidade, o nosso dia, né, agradecer a semana que a gente tem, agradecer a nossa vida, pois afinal de contas tudo que acontece só é possível, né, acontecer ou não acontecer, realizar ou não realizar, ter ou não ter, é vivendo, né? Então, eu sempre digo que não tem como a gente pagar a vida dos nossos pais, né? Então, sei lá, a gente tem uma mãe doente, tu consegue doar um rim, consegue doar metade de um fígado, um terço no caso, um terço de um pulmão, né? Consegue doar medula, consegue doar sangue, mas não consegue, né? Em vida devolver uma vida inteira, né, para o pai, para a mãe, novinha, zeradinha, né, como nós recebemos. Então, em si só, nós temos muita dívida para com os nossos pais. E é uma dívida, assim, impagável, né, uma dívida impagável, que nós só conseguimos pagar essa dívida, só conseguimos pagar isso quando nós honramos essa vida que a gente recebeu, né? Honramos prosperando, honramos continuando a nossa vida e perpetuando, talvez, né, a própria vida também através dos filhos e repassando esse movimento de força. Então, eu sei que às vezes nossos ancestrais eles fazem as coisas erradas, assim como você faz, como eu faço, e essas coisas custam, às vezes custam gerações, né? Às vezes custam, tem algumas coisas equivocadas que custa 1 ano, 2 anos da vida de uma pessoa, sei lá, ela bateu um carro, não tinha seguro, né? Talvez custou 5 anos de trabalho. Isso é uma coisa, né? Talvez um ancestral, sei lá, perdeu uma terra num jogo, né? Que custa, pode ter custado aí gerações, né? O custo de gerações. Mas nós temos que entender, perdão, nós temos que entender que essas pessoas, né, assim como a gente também, né, a gente tem que ter o poder de se perdoar também. Essas pessoas fizeram o que sabiam fazer naquele momento, né, o que conseguiam fazer naquele momento. Eu digo que engenheiro de obra pronta é fácil, né? Você olhar a casa e achar defeito é fácil, né? Mas enquanto está no projeto, de olhar, de enxergar que aquilo vai dar certo ou errado, é um desafio, né? Então, parar de julgar, né, os ancestrais, né, fizeram o que sabiam fazer, ter essa gratidão pela vida, eu acho que é o primeiro ponto, né, o primeiro passo para a prosperidade. Porque pessoas, eu não sei se tu conhece, o Juliano está muito no mundo de players também, né, Juliano? Então, a gente não vê, eu não vejo, assim, a pessoa que está lá faturando muito, né, ou transformando a sua realidade, ela não sobe, ou ela não vai dar um depoimento reclamando. Ela pode contar como que estava a vida difícil antes, né? E como ela foi superando. Mas eu garanto para vocês que isso tem muito a ver com gratidão, né? Então, eu me lembro de uma história de um avô, do meu pai, então seria meu bisavô, do lado materno dele, né? Então, chamavam ele é italiano, né?
Era o nono, né? O nono do meu pai. E, e esse nono, ele pegou e a filha dele, que é a minha avó, né, mãe do meu pai, naquela cultura italiana muito grande, né, de que tudo era para os filhos homens e nada era para as filhas mulheres. Né? E esse meu nono tinha praticamente uma ala ali, quase 20% do território de Chapecó. Era uma área muito grande, né? Uma área muito grande. E eu me recordo que nós íamos visitar os nossos tios numa cidade ao lado, Xaxerê. E, e esse meu pai, às vezes nós estávamos no carro e ele dizia: tudo isso aqui podia ser nosso. Podia ser nosso. Né? O nono, né? O nono não deixou nada, né? Porque o nono deu tudo para os filhos homens e os filhos homens venderam tudo e foram pro alguns foram para o Paraná e outros foram para o Mato Grosso e perderam tudo, né? Quem teve que cuidar do nono e levar lenha lá para ele morrer de frio na casinha dele ali no centro era eu e a avó, né? A mãe dele, né? Então, e aí eu me lembro que meu pai tinha muita mágoa desse nono, né? Porque tinha feito esse movimento de herança, né? E, e quando a gente olha isso, né, realmente, quando a gente fica cobrando algo, eu me recordo que o meu pai tinha muitos desafios, né? A família do meu pai tinha muitos desafios. E muitos contavam isso, né? Como que, né, o nono, né, não fez a divisão igual da herança, né? Deu tudo para os filhos homens, né? E o meu pai, como ele ficou aqui, ele deu para os filhos homens e ficou numa casa, né? Ele disse: vou me aposentar, já fiz a minha parte. E aí quem ficou cuidando foi a minha avó e uma outra tia dela, uma outra tia do meu pai, né, uma outra irmã. Aí, e eu cheguei a conhecer esse bisavô, né, eu me lembro que eu cheguei a conhecer. Então tinha esse processo, né, da gente ir lá, cuidar da casa, levar lenha e tal, tal. E o meu pai tinha muito rancor dele, muito, muito rancor dele. Então, aí, aí eu percebia na minha vida, eu fui entender agora, né? Agora que eu estou falando isso para muitos agricultores, né? Eu fui perceber o quanto isso talvez tenha atrapalhado o dia a dia, né? O dia a dia, porque a vida vai nos apresentar desafios, né? Tu levanta de manhã, sei lá, tem um desafio, tem conta para pagar, tem que trabalhar, né? Trabalhar na agricultura é trabalhar no pesado, né? Não é um trabalho leve, né? Não é no ar condicionado facinho, né? Embora já tenha tratores, já tenha lugares, né, que tem ar condicionado, mas é um desafio. Né? Então, e às vezes, sei lá, se o meu pai se queixava, né, de algo, né, se reclamava de algo, ele acessava essa informação. Só que essa informação não ajuda, né? Não ajuda, não trazia uma boa energia, Não né? agrega, Não né? agrega, e muito pelo contrário, né? Tu começava também pessoas que não tinham ligação, ou que nem nós, terceira, quarta geração após o nono, começava a adquirir uma raiva dele que começava a herdar a raiva, né? Sem ter vivenciado aquilo, começava a herdar a raiva. Então, nesses casos de heranças não recebidas, eu sei que é muito doloroso, né? Mas é bem importante abrir mão. É bem importante abrir mão. É um movimento interno, né? É como se dissesse, eu abro mão disso, né? Eu abro mão das heranças. E aproveitando aqui, quem que é produtor de leite e tem a terra aqui que vem de herança? Quem que está na atividade de leite aqui e é uma herança familiar? Escreve aqui no chat pra gente. A gente pode te ajudar para ver se isso está em equilíbrio, se não está em equilíbrio. Por quê? Quanto mais equilibrada for essa situação, mais prosperidade você terá na sua vida. Eu já neguei alguns trabalhos técnicos. Por exemplo, vou citar dois trabalhos técnicos que eu neguei, Rafa. Ah, uma propriedade de um estado acima do Paraná, outra do Rio Grande do Sul. Tinha um conflito tão grande na terra, uma propriedade que era o primeiro, era o cunhado, né? Era o genro lá, era o cara casado com a filha caçula. O cara é casado com a filha caçula. Até aí tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso aí. Aí a terra era do sogro, tá tudo bem, a terra era do sogro. Eles chegavam a ter uma produção muito boa, depois a produção caía, subia, isso caía, subia, caía, subia. Aí, cara, e a origem?
dinheiro dessa compra de terra? De onde foi? Não, foi de uma venda de uma indústria que teve um conflito lá gigante. Eu falei, cara, não é problema seu, eu não vou trabalhar contigo. Por quê? Aonde tem conflito, eu, doutor Pastagem e a minha equipe, e o método que a gente tem, que leva em consideração a família, o solo, a planta, os animais, a gente não consegue resolver. Eu tendo a consciência disso, pô, eu adoraria vender para todo mundo, vamos fazer, vamos progredir, vamos fazer. Só que eu sei que não é só do bar que eu vou ter sucesso na propriedade com vocês. Por isso que um dos pilares nossos, eu vou relembrar aqui, família, solo, planta, animais. O lucro é subproduto disso. Por isso que a gente está com a parceria com o IOD e a gente fazendo lives aqui toda segunda-feira, para a gente resolver esses conflitos e alinhar para que vocês tenham realmente uma vida próspera, uma vida leve. O sucesso é leve. E nós encontramos aí, né, nesses conflitos de herança, que a herança ela pode ser uma bênção, né? E ela pode se formar uma bênção, que nós herdamos muito mais do que coisas, né? Nós herdamos os dons, nós herdamos as evoluções dos nossos ancestrais, né? A gente herda muito mais do que eu acho que são muito mais valiosos até. Herdamos a vida, né? A própria vida que nos dá força para tudo, né? Para tudo. Podemos começar do zero, né? Então, dentro desse processo, como que chega essa herança para nós? E o que tu traz aí é muito importante, né, Juliano? Porque a terra, ela sente, a terra é um organismo vivo, né? A terra é um organismo vivo, as plantas são organismos vivos, né? Então, os animais, obviamente, são organismos vivos, né? Nós somos organismos vivos. Se nós perceber, alguns vão dizer, não, Rafael, mas lá é uma região de desértica, né? Mas se a gente olhar o Oriente Médio, né? Olha só que feia que é aquelas terras, sabe? Que feia, tipo, não vê nenhuma vida naquilo, né? Só vê dor, sofrimento, porque é uma área de muito conflito territorial, né? Países lá brigando pelas suas divisas, né? Ah, povos lá reivindicando um país para si, né? Então, o exemplo mais recente é Israel, né? Que se tornou um país depois da Segunda Guerra, e agora o povo palestino também, que é um país para eles. Então, a gente percebe assim que todo esse movimento, quando não é definido, quando não tem clareza, o solo sofre. O solo sofre. Então, o trabalho aí, quando você, Juliano, traz todo o olhar, né, para a família, depois para o solo, quando a gente não tem alinhado os acordos, né, não tem alinhado as histórias, então eu digo assim, não é que todo mundo tem que ficar com a terra, ou às vezes vamos transformar, lá tem 10 irmãos, vamos transformar em 10 piquetes que não rende nada, né, para ninguém, né? Então não é isso que eu estou falando, né? Mas estou falando que tem que ter os acordos, né, que tem que ter os acordos, as compensações, que tem que ter os alinhamentos, né? E as resoluções. Quanto mais tempo se demora para resolver um conflito de herança, mais o movimento diante de prosperidade vai estar afetando a família. E a todos, a todos, a todos, a todos. Então, sem falar do fator de adoecimento, né? A gente está falando às vezes de dinheiro, mas o fator de adoecimento é gigantesco. Uhum. Eu cheguei até esse movimento de família, Juliano, principalmente agora com família rural, né, muito, muito motivado por ti. O meu mote, né, o teu mote é produção, né? Uhum. E o meu mote é saúde, sempre foi saúde. Né? Eu trabalhava com pessoas que estavam com câncer, pessoas que trabalham até hoje, né? Pessoas que estavam com doenças autoimunes, né? Doenças mais severas, que as pessoas já buscavam, né? Algo assim para realmente que a medicina quase não estava mais dando conta, né? E às vezes a gente ia buscar as questões lá, tinha conflito com irmãos, conflito com tios, né? Tinha mágoas antigas ali. E aí essas doenças profundas, elas vêm dessas brigas familiares profundas, né? Elas vêm desse movimento profundo.
Olha só como que é legal, né? Então, tu acabou vindo pela saúde. Eu acabei vindo para conhecer esses conceitos e para a gente estar aqui com resultado. Eu sou movido por resultado. Isso aqui tá lá, tá no meu ser, tá no meu dom lá. É o que eu gosto de fazer, independente de empresas rurais ou empresas da cidade, urbano, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar uma empresa lá faturando X e fazer ela faturar 10x. É o efeito volante lá no livro de Incomodos. É o que eu gosto de fazer. Tem gente que não gosta disso, mas é o que eu gosto. Só que aí, assim, por que que um produtor funciona? É uma ciência exata para a gente chegar na prosperidade. E o outro produtor não funciona. E caramba, isso aqui não está me soando bem. E aí, tecnicamente, você espreme, espreme, espreme até onde dá. E o cara não vai. E, caramba, o que tá limitando isso aí? Até, se vocês me falassem isso até 2022, até dezembro de 2021, para ser mais exato, eu falo, não, é o cara que é ruim. Agora, de janeiro de 2022 para cá, que eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge, e hoje ele está aqui com o Rafael. Uma live a gente vai fazer com o Rafael, outra a gente vai fazer com a Juliana. Toda segunda-feira, que é 7h30. Aí eu vi, pô, não é só isso. Não é só a parte técnica. E aí tem toda essa parte sistêmica, que é o que está envolvendo. Por amor a quem? Por lealdade a quem? O cara está reclamando do quê? Esse cara está julgando o quê? Qual clareza que não teve, ou nessa geração, ou na geração passada, esse cara está repetindo e ele não quer a prosperidade plena para ele. Por isso que nós estamos aqui. Ah, mas isso é bobagem. Não, os produtores que fazem isso estão tão felizes, estão tão leves, chega a ser gostoso. E hoje o nosso tema, né, honrando os antepassados para a gente progredir. O que É, falta ainda, né? Às vezes a gente agradecer lá os antepassados. Né? e às vezes eu vejo pessoas que dizem, ah, mas aquele tio lá logrou todo mundo, tá muito bem de dinheiro, tá, né, tá super rico, daí vai dizer assim, ah, o resultado é onde que eu chego na saúde. Daí eu digo assim, mas olha a família dele, olha a família, olha a saúde dele. Então, assim, ficar, né, com algo que não é seu é muito pesado, né? Então, sempre quando a gente vai fazer os movimentos de herança, é sempre bom ter acordado, né? Às vezes tem algumas pessoas que a gente orienta a fazer a compensação, orientamos a fazer fazer deixar muito muito corretos os acordos, né? Deixar as definições, ó, aqui vai ser meu, aqui vai ser seu. Eu vejo assim muitos agricultores construindo às vezes barracões, construindo sedes, investindo aí 500, 600 milhões, 2 milhões de reais em, em uma propriedade que às vezes não sabe se vai ser tua. Diz, ah, mas nós somos em 3 irmãos, né? Eu e mais 2 irmãs, e elas trabalham na cidade, né? E eu tô aqui, a terra vai ficar comigo. Será que vai ficar mesmo? Será? Ah, mas o pai falou que vai. Né? Será que vai? Será que esse pedaço vai ficar? Já conversou isso? Já colocou no papel? Já teve clareza? Não teve clareza? Que são conversas difíceis que às vezes precisam ter, né? Que a gente precisa ter para evitar. E faz toda a diferença, né, Juliana? A gente vê no campo sistêmico esse movimento. A gente não estaria aqui falando, porque é um assunto delicado, né? É uma coisa que, quando se fala de direito de família, é um assunto delicado. Uma coisa que, bom, tão delicado que as pessoas esperam o último momento, né? Ou qual que é o último momento? Quando morreu o pai, né? Morreu. Aliás, eu, eu não quero deixar vocês esperar o último momento. É. Escreve para mim aqui que qualidade ou prática você admira dos seus antepassados. Escreve aqui para mim no chat que prática que você admira dos seus antepassados. Eu vou citar um exemplo
meu avô, que por muito tempo eu julguei. Muito tempo eu julguei meu avô. Ficou quebrado no final da vida. Mas ele fazia uma prática muito boa. Ele era imparável, cara. Ele pegava e fazia. Meu avô, Júlio Fabrício, cara. Obrigado por você ser imparável. E hoje eu sou imparável graças ao Senhor. Gratidão. E você que está aqui nos ouvindo? Que característica do antepassado seu? E você? Escreve aqui no chat pra gente. Que qualidade, que prática. Se eu não sou grato, eu estou julgando. Se eu estou julgando, a prosperidade não vem. Além de não vir, você vai repetir ainda. É, cuidado. Realmente. Agradecer. Agradecer. Agora 9 horas, aliás, eu tenho um atendimento, né? Nós vamos estar trabalhando com os cavalos e realmente vamos olhar para uma propriedade rural também agora para identificar aí o que está bloqueando, né? O sistema que esteja bloqueando, porque tudo é um sistema, né? Que nem um carro, é um sistema, nosso corpo é um sistema. Então, se está adoecendo, tem algo errado. Eu digo que se a gente está fazendo tudo certo, se a gente está trabalhando, né? Se a gente está se dedicando, se a gente está ali nutrindo o animal, se a gente está com um bom manejo, se a gente está seguindo o que a consultoria nos dá, né, e está disciplinado nesse processo, tem algo, né, se não está trazendo resultado, tem algo que é energético, tem algo aí que realmente precisa ser olhado, né, e que pode estar aí nesse caminho do dinheiro aí, nesse caminho das heranças, ou nesse caminho das reclamações, a gente pode, ou das maldições, né, familiares, quem não pôde ter, né, diz, ele ficou com tudo, né, você ficou com tudo, teu pai ficou com tudo, e nós aqui estamos mal, né? Então, tomara que não vai dar certo, né? Então, ou ciúmes, né? Que também é uma coisa chata dentro da família. Então, vamos trabalhar nesse campo aqui. Hoje a gente vai trabalhar isso dentro de uma propriedade rural. E aí os resultados depois falam por si, né, Juliano? Falam por si, né? Eu fiz isso, né? Nosso segundo encontro que a gente teve de consultoria empresarial é surreal o que acontece. Olha o Dislau aqui, que bacana, né? Atitude de ter deixado tudo dividido em herança, em partes iguais. A Verônica, honestidade e perseverança. Tanto da minha avó paterna quanto dos meus avós maternos. Bonito, Verônica. O Wellington, meus avós eram muito organizados, teve sucesso e prosperidade. Lauri, respeito e gratidão. Roger, persistência e dedicação. E eu conheço vocês, né? E vocês têm esse mesmo perfil. Roger, caráter, que bacana. Rafael, são 8 horas e 2 minutos. Eu quero te fazer uma pergunta. É, Eu tenho live no grupo fechado às 8h30, que a gente precisa ir para os encerramentos. Eu quero deixar um exercício prático, mas eu, por enquanto, sou só agrônomo. Vou fazer a formação de IOD só lá em janeiro. Vou ser um dos primeiros agrônomos sistêmicos do Brasil. Nossa empresa vai ter a honra de falar com uma empresa sistêmica. E deixar uma tarefa aí. O que eu posso fazer hoje para honrar minha história familiar e criar um futuro melhor? Que conselho você pode deixar para a gente ir para o final, os encerramentos aqui dessa live de hoje? Então eu acredito que assim, ó, quando chegar, né, nas- na sua propriedade, ou estiver na sua propriedade, ache um lugar que você tenha uma boa visão, né, sobre do todo, né? Pode ser na porteira que enxergue a entrada, ou seja um ponto mais alto, né? Um ponto mais alto que tenha uma visão do todo. E dentro dessa visão do todo, primeiro eu digo assim, mentalize, né? Ou expresse gratidão e e honra, né? Gratidão e honra, né? Então, o primeiro movimento é agradecer, né? Agradecer a todos que vieram antes, agradecer a todos os ancestrais, agradecer aos primeiros donos da terra, né? Também teve outros donos, né? Então, agradecer aos donos, os primeiros donos da terra e agradecer a todos que vieram antes de você, tudo que veio antes de você, né? Que você possa, para que você pudesse estar, né? Nesse aqui agora, nesse momento aí.
Agradecer e dedicar, e agora honrar, né? Que a gente chama de dedicação. E dedique o seu sucesso. Daí diz assim: eu dedico o meu sucesso, o sucesso da minha propriedade rural, a todos os meus ancestrais, aos primeiros donos da terra, e dedico também à minha família, né? Então, primeiro, a gente agradece, né? Agradece a tudo e a todos. Depois dedica o nosso sucesso. E ao final pede a bênção, né? Pede a bênção. E que Deus nos abençoe, abençoe meus colaboradores, abençoe nossos animais, abençoe as nossas plantas, abençoe o nosso dia, a nossa semana e abençoe também o nosso trabalho, né? Então, pedir essa bênção, né, também é importante. Então, a gente trabalha em três partes: gratidão, né? Honra, que é a dedicação, e, e bênção, solicitar a bênção nesses três caminhos aí, achando, e pode ser feito esse exercício, né? Ou toda manhã, ou uma vez por semana, é muito interessante. É, muito bom. E assim nós vamos honrando quem veio antes, para que a gente tenha um sucesso cada vez mais leve nas propriedades. Uma coisa que eu aprendi com o Jorge: o sucesso é leve, econômico não está vindo na propriedade, ou está faltando conhecimento ou está faltando execução. Só que eu está faltando conhecimento, ele vai além apenas do conhecimento agronômico. Eu preciso respeitar toda uma hierarquia, eu preciso respeitar quem veio antes. Aliás, eu tenho ordem e progresso. Só quando eu consigo deixar tudo em ordem que eu vou ter realmente o, o progresso em nossa propriedade, em nossa vida. E as lives de segunda-feira são para a gente lembrar que existe uma ordem e nós precisamos respeitar ela. Obrigado aí, gratidão aí pela oportunidade, Juliano. Então, daqui 15 dias nós nos encontramos. Eu acho que semana que vem a Júlia vai estar aí contigo, Isso. né? Semana que vem, 7h30 da manhã, estamos aqui com a Juliana. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que isso vai liberar várias famílias. E hoje à noite começam nossas lives aí de aquecimento, né? Hoje, a verdade oculta sobre modinha e fundamento. O que é melhor para trazer sucesso na propriedade? Semana inteira aí, live de aquecimento, vai ser fantástico. E a partir do domingo a gente começa o nosso evento Caminho do Lucro para o Produtor de Leite. Nos acompanha aí, no link da bio tá lá as inscrições e a gente se vê. Forte abraço! Valeu, Juliano. Um abraço. Tchau, tchau.